vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para você que está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. E nesta aula eu vou explicar sobre os pronomes aquele, aquela e aquilo quando eles recebem o sinal indicativo de crase. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva. Deixe também o seu like e ative o sininho das notificações. Sobre crase, eu já tenho aulas aqui no canal, nas quais eu explico tudinho para vocês. O objetivo desta aula é ensinar para vocês sobre os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo quando eles recebem o sinal indicativo de crase. Quando estudamos sobre esse assunto, aprendemos que não ocorre crase antes de palavras masculinas, não é isso? Pois bem, aí você me pergunta, mas professora, aquele é uma palavra masculina. Pois é isso que eu vou explicar para vocês. Fiquem comigo até o final. E eu vou ensinar para vocês por meio de exemplos. Vamos para o primeiro exemplo. Entreguei os trabalhos àquele professor. Observe que aqui o pronome demonstrativo aquele está recebendo o sinal de crase. E isso acontece porque, veja, você precisa observar o termo que vem antes dele. Entreguei. Esse verbo entreguei, ele é transitivo direto e indireto, ou seja, quem entrega, entrega algo, os trabalhos, a alguém. Observe que esse verbo, ele exige a preposição a para se ligar ao seu complemento. Se o termo anterior exige a preposição a e o pronome aquele, ele já tem o artigo a, então ocorre o encontro entre duas vogais idênticas. A preposição a, exigida pelo verbo, e o a que está no pronome. Desta forma, ocorre a crase. É a fusão da preposição a mais o pronome demonstrativo aquele. Mesmo ele sendo masculino, ele possui o artigo ali no seu início. Agora veja um outro exemplo. Entregue a carta àquela moça da recepção. Veja, aí também ocorre a crase. Porque quem entrega, entrega algo a alguém. O verbo exige a preposição a e o pronome já possui o artigo a. A fusão entre a preposição e o artigo que está no pronome faz com que ocorre a crase. Próximo exemplo. Fez referência àquilo que ficou decidido na última reunião. Mesma coisa, observe o termo que vem antes. Quem faz referência a alguma coisa ou a alguém. Essa palavra, ela exige a preposição a. Já que o pronome aquilo, que é um pronome demonstrativo neutro, possui o artigo no seu início, esse encontro entre a preposição a e mais o artigo que está no pronome faz com que ele receba o sinal indicativo de crase, que indica a fusão, a contração da preposição a mais o a que está nos pronomes. Perceba que a dinâmica é a mesma para os três pronomes, independente de serem feminino, masculino ou neutro. Para ficar mais claro, eu vou mostrar para vocês que esses pronomes demonstrativos, eles se contraem não somente com a preposição a,
Veja esses exemplos. Não vou naquela escola. Observe que aqui esse pronome demonstrativo naquela, ele é a fusão ou a contração da preposição em mais o pronome demonstrativo aquela. Eu preciso daquela mochila. Observe que esse pronome daquela, ele é a fusão ou a contração da preposição de mais o pronome demonstrativo aquela. Agora eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Veja, se surgir dúvidas, se o pronome demonstrativo, aquele, aquela ou aquilo, recebe ou não recebe a crase, a dica é substituí-los pelos pronomes este, esta, isto ou as suas variações de plural. Se antes desses pronomes ocorrer a preposição a, significa que ocorre a crase. Veja só. Entreguei os trabalhos àquele professor. Se eu substituir, entreguei os trabalhos a este professor. Observe que ocorre a preposição antes do pronome este. Portanto, quando o pronome é aquele, ocorre crase. Entregue a carta àquela moça da recepção. Entregue a carta a esta moça da recepção. Perceba que ocorre a preposição antes do pronome esta, a esta. Então, o pronome aquela recebe a crase. Fez referência àquilo que ficou decidido na última reunião. Fez referência a isto. Observe que ocorre a preposição, portanto, ocorre a crase. Agora vamos para um teste para você conferir se realmente aprendeu. Veja só. Assinale a alternativa que melhor completa as lacunas a seguir. Refiro-me, traço, livro não, traço, esse. Você tem a opção a opção B e a opção C. Quem se refere a alguma coisa. Observe que essa palavra exige a preposição a, o que faz com que o pronome demonstrativo aquele receba o sinal de crase. Para tirar a dúvida, podemos substituir pelo pronome este. Refiro-me a este livro. Observe que ocorre a preposição antes do pronome este. Portanto, ocorre a crase no pronome aquele. Eliminamos aqui a alternativa C. Refiro-me àquele livro, não a esse. Veja, a regra da crase diz que não ocorre crase antes de pronomes demonstrativos. Nesse caso, é antes do pronome demonstrativo e não no pronome demonstrativo. Portanto, aqui não ocorre crase. Lembrando que ocorre a crase nos pronomes aquele, aquela e aquilo, porque eles já possuem o artigo. Eles já são iniciados com o artigo. Se o termo anterior exigir a preposição, vai ocorrer a crase. Essa foi então a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha acertado esse exercício. Diz aí nos comentários para mim. Diz também se você gostou da aula, se você entendeu e se você tem sugestões para os próximos vídeos. Um abraço da professora Vilma Mendes, sucesso para você e até a próxima aula!